Hello. 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 Você está com os Críticos. E o Críticos está com uma pauta para lá de especial. É a primeira vez que a gente vai fazer uma pauta sobre música. Você sabe que o Críticos.com tem várias retrancas, né? Tem várias categorias de matérias, mas essa daqui é a primeira que a gente vai fazer com música, e para isso chamar assim um jovem talento, alguém que está tentando se colocar no mercado musical. O mercado musical da minha época era vinil, era CD, acústico em DVD, mas agora as coisas estão um pouquinho diferentes, mas o mercado está aquecido pelo que eu ouvi dizer. Então, sem mais delongas, eu gostaria de receber o Bruno Ragnoli. Fala, Bruno. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Críticos. Valeu pelo convite. Seja bem-vindo. É isso, cara. Eu sou velho, né? Como o pessoal gosta de dizer, nosso querido amigo Rafa Sartori fala, nós somos dinossauros, né? Então, assim, não é vinil, não é CD, não é DVD. Como é que é um álbum hoje? Olha, na verdade, os álbuns que eu costumo ouvir, eles são mais antigos, né? Eu venho lá da época... Eu nasci em 96, mas meu pai ele tem uma banda cover dos Beatles, então minha influência é muito de lá, dessa época, né? Então eu cresci ouvindo Magical Mystery Tour, cresci ouvindo Abbey Road, que eram álbuns que tinham muito, pra mim, muito conceito. E eles tinham uma ordem, tinham uma sequência, fazia sentido essa sequência. E hoje em dia eu não ouço tanto álbum que chamam de conceitual, enfim. Talvez seja erro meu mesmo de não procurar tanto isso, mas hoje em dia eu não vejo tanto isso. A minha ideia foi realmente trazer isso de volta, foi fazer um álbum conceitual. Ele não é CD, ele não é físico, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, essa praticidade, digamos assim também. Então ele é um álbum que só tá no Spotify. Ele não tem CD, não tem LP, não tem, enfim, todas essas coisas. Aí fita, cassete, muito menos. E... Não tem nem cartucheira, não tem nem... Esse eu nunca tinha nem ouvido falar. Nunca tinha nem ouvido falar. Cartucheira e aí... precede o cassete. Precede o cassete. E aí a ideia foi essa, fazer um disco, um álbum conceitual. Por que eu não fiz disco? Não é nada contra o disco, não. É porque custa dinheiro. E nesse momento da minha vida eu tô me lançando, né? Eu ainda não alcancei muita gente. Então, para eu conseguir me lançar de forma... com uma alta qualidade, eu preferi gastar mais em outras áreas do que no disco físico, no encarte. Foi uma escolha. Tá. E é isso. O álbum é esse, é o Silêncio Pensante. Ele está disponível só no Spotify, é isso? E no YouTube. Spotify e YouTube. Deezer, Apple Music, YouTube Music. As plataformas de streaming ele está disponível em várias delas. Não, eu vou depois a gente... essa entrevista vai virar uma matéria, vai ficar disponível lá no Críticos.com e a gente vai compartilhar esses links. É gratuito, né? Você consegue acessar o Silêncio Pensante graciosamente, né? É isso? Gratuito, isso mesmo. Ótimo. Tá bom. Eu queria então, já que você começou a tocar no campo das influências, antes da gente falar das influências, eu queria então você falasse um pouquinho mais sobre esse teu envolvimento com música. Eu vou te dar um exemplo. Eu também tenho um envolvimento com cinema. Minha coisa começou domesticamente, de maneira despretensiosa, mas em algum momento, enfim, virou profissão. Como é que foi para você? Você então ouvia essa banda? O que você ouvia? Ensaio? Ouvia seu pai tocando? Como é que era esse teu mundo de influências? O meu pai, ele tocou muito no Comitatus, que é uma banda cover dos Beatles, e a gente viajava bastante. Assim, eu lembro muito, musicalmente falando, da gente ouvindo música no carro, da gente escolhendo CDs que eram compilados, e a gente ouvia música no carro, e ia no carro ouvindo e tal, e eu lembro muito dessa sensação de estar com a janela aberta cantando as músicas, Jovem Guarda, Beatles,
Rita Lee e muito mais. Essa combinação música-estrada é muito boa, né? Muito boa, muito boa. E aí eu lembro muito dessa energia, dessa sensação, assim. E também lembro muito bem de uma primeira aula que eu tive de violão, que na verdade era o meu irmão, que ia ter a aula, e aí eu fiquei orelhando ali, falando, caraca, que coisa maravilhosa isso daqui, que som maravilhoso, que coisa legal, assim, né? Me tocava muito a música. E quando eu era pequeno, eu sentia que eu tinha essa sensação de saber pra onde a música estava indo, e eu achava muito estranho isso, porque eu falava, caramba, mas parece que eu sei que ela vai pra lá, e eu não entendia muito bem o porquê isso, né? E aí quando eu comecei a estudar e tudo mais, eu vi... É muita referência, né? É escutar muitas vezes a música e inconscientemente aquilo já tá no seu corpo, você já sabe que caminho aquilo lá vai fazer, mesmo sem conscientemente pensar naquilo, né? Então eu tinha muito contato com a música, muito por causa do meu pai, porque eu fazia vários shows com o Corbitatos, e também gostava muito de ouvir. Quando eu ouvia eu me sentia num mundo meio mágico, assim. Aquela coisa de criança, né? Mas isso é uma coisa que eu mantive, de você se entregar e ficar flutuando, assim. E aí, então você tinha essas influências, né? Determinadas, ou seja, seus pais na frente do carro, vocês estavam na parte de trás do carro, e eles ficavam, né? Vocês até tinham o direito de opinar e tal. Mas aí, a partir do momento que você ampliou, quando você ampliou o teu universo, tanto musicalmente, quer dizer, você então passou também a estudar, né? Qual foi seu primeiro instrumento, por exemplo, e aí o que você buscava? O que você começou a buscar? Que tipo de som? Meu primeiro instrumento foi flauta doce, e foi meio junto, agora não me recordo se flauta doce veio antes do violão, mas eu sei que foi meio junto, flauta doce e violão, com 6 anos, se eu não me engano. 6 anos, comecei a ter aula aqui em casa e tinha na escola também. Com 8 anos, eu entrei para aula de saxofone, porque eu tinha problema respiratório. Eu tinha asma, e aí minha mãe falou, ou você faz yoga ou saxofone, e eu fui pro saxofone. Fugi do yoga, não conseguia fazer nenhuma posição no yoga, eu falei, vou fazer o saxofone. E aí eu fui pro sax, comecei a fazer sax e eu tava me entregando bastante, era bem lúdico pra mim, eu tocava as músicas que eu gostava, mas sem compromisso nenhum, não estudava e não gostava de estudar, não gostava de ler partitura. Com 12 anos eu fiz aula de piano também, no espaço musical, e aí eu fazia sax, piano, e aí com 13 anos eu falei, puta, que saco, cara, que saco ter que ficar estudando, que saco ter que levar isso de forma não lúdica, né? Porque quando você é criança isso é uma coisa gostosa de fazer, e quando você vai crescendo você vê que você começa a ter responsabilidade sobre. E quando eu me vi com responsabilidade sobre, eu fui dando uma pra trás, assim. E aí parei os dois. Parei de tocar sax e parei de tocar piano. Você perguntou qual que era minha motivação, né? Tinha responsabilidade sobre, eu não tinha motivação mais pra tocar, eu não pensava numa música e falava, caraca, essa é a música que eu quero tirar, eu não tinha mais isso. E aí eu parei, aos 13 anos eu parei, e aí um amigo meu, Felipe Chacon, me chamou pra banda dele, Cardume, e eu falei não, a princípio, fiquei falando não, e aí depois de uns 6 meses ele enchendo o saco, assim, puta, então vem, para de encher o saco e vem pra casa. E aí ele veio pra casa e me mostrou as músicas do Cardume. E aí eu falei, caraca, velho. Tipo, existe um outro lado da música, assim, que é o de compor, que é o de contar muito mais do que só a música, né? Você trazer ideias, você debater ideias, você jogar poesia, você filosofar até na música, com a música. E aí me abriu um horizonte gigantesco e eu voltei pra banda. Mas não estudava mais, não fazia aula de sax. E aí depois de 4 anos, assim, eu me formei na escola e estava muito em dúvida do que fazer. Até pensei em fazer música na faculdade, mas decidi não fazer e fui fazer história. E aí, quando a chavinha mudou pra mim, foi quando eu percebi que eu estudava muito mais música do que lia livro de história, né? Os livros eram muito grandes e eu também, eu preguiçoso pra caramba, né? Tudo que exigia esforço eu corria. E aí os livros eram muito grandes e eu me via estudando assim, numa ferocidade a música, que eu falava, caraca, tipo, que bacana, que legal, eu nunca vi isso em mim.
E foi nesse momento, com 19 anos, que eu decidi fazer música de verdade, ir pra faculdade de música, e aí realmente mergulhar de cabeça e entender que isso tinha que ser... É uma coisa que eu amo, mas que exige muito esforço, exige muita dedicação. E foi aí que eu comecei a estudar demais música, e comecei a melhorar muito. E aí comecei a entrar pro lado da composição também. Como no caso, o canto, né? Uma coisa é você... Eu tinha um amigo, também na época de faculdade, aliás, temos em comum um curso de História incompleto. Eu também não me formei em História, mas eu gostava bastante de ler os documentos. É que eu comecei a trabalhar com jornalismo e parei a História. Mas um amigo no tempo de faculdade, ele gostava de tocar, ele tocava poucas músicas, ele tocava bem, mas ele gostava de impressionar as meninas tocando violão. Então acaba sendo, né? Ou o pessoal na época fumava ou tocava um violãozinho. Como você se virou com o canto, né? Que é o outro departamento. Né? Tanto que você tem grandes músicos, alguns músicos, não, né? Que cantam pra caramba. Sei lá, tem Mato Grosso, tem uma baita de uma voz, um puta artista, mas a gente não toca nem campainha. Então, como é que você se virou com o canto? Olha, o canto foi sempre o instrumento que eu mais tive insegurança, né? Muito por conta da minha falta de ar. Então eu nunca senti que eu tinha sustentação do abdômen para cantar. E nas apresentações, você sempre tem aquele nervosismo inicial, e quando você vai cantar e você fica nervoso, você perde completamente a respiração. Isso é péssimo pro canto. E querendo ou não, é um instrumento que mais expressa o seu próprio ser, né? A sua própria essência. É uma parte de você o canto, né? Não é que nem o sax, que é um instrumento que vai fazer o som, né? Então, o canto é sempre o instrumento que eu tive mais dificuldade, eu nunca estudava canto. E eu fui... Como que eu me virei, você pergunta? Eu não me virei. Até hoje eu sinto que é uma coisa que eu preciso estudar bastante. Mas você teve... eu não sou desse universo. Eu fico pensando assim, você tem que treinar, assim como você treina no violão. Você vai lá e treina a tua voz. Eu vi teu show recentemente, eu vi que você estava mais solto, você estava brincando com a voz, inclusive, né? Ou seja, interpretando com a voz, que também é outro departamento. Então eu queria saber isso, você, não, olha, tive dicas, não, estou me virando como eu posso, tomo meu cuidado, não faço fonoaudiologia, coisas assim. No começo, quando eu comecei a compor, eu não tinha aula, não tinha muita dica, e aí quando eu percebi que eu ia ter que lançar o álbum, eu fui atrás de ter aula de canto, e um professor amigão meu, o Renato, ele me ofereceu o curso online dele. E eu tive também algumas dicas da Rita, fonoaudióloga também, que foram exercícios que eu fui fazendo. Então eu fui atrelando os exercícios da Rita com exercícios de canto específico, né? Então isso foi, me ajudando muito na pandemia, que eu não tinha pra onde sair, que eu não tinha o que fazer, eu fiquei estudando canto, entendeu? E aí isso com certeza fez eu crescer muito, fez eu me sentir muito mais seguro com o instrumento. Eu acho que o detalhe tá exatamente aí, você estudar uma coisa te deixa muito mais seguro com a própria coisa. E isso, querendo ou não, 80% da insegurança, 80% do nervosismo vai embora, porque você sobe lá no palco e você fala, eu faço isso todo dia, sabe? Eu estudo isso todo dia. Então, com certeza esse foi um start muito grande para eu me sentir mais confortável com o canto. Essas dicas. E hoje eu parei de estudar um pouco mais o canto, né? Mas esse foi um start bem legal. Você falou da pandemia, quer dizer, então é um movimento mais recente, digamos assim, você ter abraçado o profissionalismo, digamos assim, né? Tudo que envolve, né? Por exemplo, a produção de um álbum. Então é uma coisa recente na tua vida. Quando é que você falou assim, não, eu quero viver disso? Teve um momento assim, claro, você falou, não, chega, não vou mais fazer nada, não vou trabalhar com, sei lá, com criança, vou me dedicar só a isso. Teve um momento? Teve um momento, foi exatamente na pandemia mesmo. Foi na pandemia que eu tava
no último ano da minha faculdade, e aquele último ano que você está vendo ali na sua frente o ano acabar, e você veio da escola, então você sempre teve a escola. Você entra na faculdade, então você, querendo ou não, sua vida gira em torno da faculdade. E acabar a faculdade, eu falei, aonde que minha vida vai girar? Né? O que vai ser meu objetivo central da vida? E aí eu parei, olhei para as minhas composições, olhei para minha meta, para o meu objetivo de vida, para o que eu quero viver, como eu quero viver, e falei, é das minhas composições. Eu vou viver das minhas composições e o que eu preciso para conseguir viver delas. E aí fui atrás de curso para divulgar minha música, fui atrás de curso para aprender a tocar violão, fui atrás de curso para aprender a cantar, fui atrás de curso para tudo, para fazer show online, enfim, eu fui atrás de tudo isso. E isso, assim, querendo ou não, foi na pandemia que eu tive esse start. A pandemia para mim foi muito essencial para eu ter esse momento de me retrair e pensar nisso, né? Nesse quesito, né? A pandemia foi boa, foi pra mim, nesse quesito. Dizem, se há males que vem para bem, né? Então, exatamente. É um mal que veio para bem. A gente vai falar da pandemia, porque eu estava analisando uma das letras, a letra de uma das músicas, e acho que tem uma referência clara ali, então a gente vai falar sobre isso. Desse momento que você falou, bom, é isto, até o seu primeiro show, né? Foi, eu não sei se a gente chama de live ou show online, né? Mas enfim, até o primeiro momento em que você se colocou na frente da câmera, tocando instrumento, com todo o aparato eletrônico, né? Isolado, né? Porque eu lembro que você estava isolado. Sim. Quanto tempo decorreu? Um ano e meio. Um ano e meio. Compondo, arranjando. Então, assim, tem 2 músicas, 3 talvez, do álbum, que elas já tinham sido compostas, né? E aí, o que aconteceu? No começo de 2020, eu tive essa ideia de fazer o álbum. Então eu comecei a pegar várias músicas que eu já tinha feito e colocar numa sequência do álbum. O que aconteceu? Em 2020 eu fui compondo muita música, fui fazendo muitas composições, fui me debruçando muito sobre isso. Então as músicas que eu tinha escolhido antes, elas foram começando a ficar de lado. E eu fui colocando as que eu fiz na pandemia. Então realmente a maioria desse álbum foi composta durante a pandemia. Mas tem algumas músicas que foram compostas antes. Os arranjos foram todos compostos na pandemia mesmo. E aí você cuidando de tudo, você já tinha estabelecido essas parcerias? Eu cuidando de tudo. Nesse começo eu falei, putz, vou fazer eu mesmo, depender de ninguém, fazer na minha velocidade. E aí eu fiz tudo nesse começo. Quanto tempo até você... olha, vou fazer o álbum... Nós estamos falando do Silêncio Pensante. Silêncio Pensante, isso. O primeiro show que você fez foi o Turquesa, é isso? O primeiro show que eu fiz foi o próprio Silêncio Pensante. Chamava Silêncio Pensante. Tá, mas online, o que é o Turquesa? Agora eu tô confuso. O Turquesa era um show online também. Eu dei o nome de Turquesa porque eu fiz o show para arrecadar dinheiro pro clipe de Turquesa. Então foi tudo, até isso, né? Até isso você virou empresário, né? Você foi fazendo todos os arranjos necessários para poder chegar no teu objetivo. Exatamente. Bom, a gente falou que a pandemia te ajudou no trabalho, teve esse aspecto, apesar de toda a desgraça, né? Da nação e tudo mais, a gente sabe que então ajudou. Eu acho que você fala de pandemia no Feitiço de Morfeu, se não me engano, né? Feitiço de Morfeu, exato. E você dispara uma belíssima uma crítica ao atual gestão federal, né? Não vamos dizer nomes, sim. Não vamos dizer não ferir suscetibilidades, né? Isso. Mas, então, a gente fala que às vezes, né, no texto a gente tem uma crônica, né? A janela que a gente abre para a sociedade, no momento, e a gente
pega aquele recorte e joga no texto de alguma forma. Acredito que você tem a brincadeira com o texto, mas tem a brincadeira com a música também, né? Você consegue, sim, aquele momento te inspira das duas maneiras. Como é que é isso? Você transpira ou você inspira? Você tem mais inspiração ou mais transpiração? É uma ótima pergunta. Nossa, não esperava. Foi mal. Podemos... Pausa aí, vai nos comerciais. Quer pensar? Passo, não, passo tô e repasso. Passo. Chamar os universitários. Olha, eu sinto que no começo da minha fase de compor, eu esperava muito a inspiração. Eu ficava esperando ela. E ela vinha. Mas ela não vem quando você quer, ela vem de vez em quando. E quanto mais você quer que ela venha, menos ela vem. Então é um pouco paradoxal. A partir de um momento que eu fui começando a fazer exercícios de composição, ou seja, eu comecei a compor como exercício. Eu comecei a tirar o peso da composição, eu comecei a entrar num lugar muito mais prático, que é pensar uma ideia e tentar desenvolver ela. Muitas vezes essa ideia, ela é ruim, então não é inspirado, você não está inspirado, né? E aí você só transpira. Mas quanto mais você faz esse exercício, mais a transpiração vira inspiração, sabe? Mais você consegue se abrir para estar inspirado. Para mim, o segredo é você realmente você conseguir enxergar, estudar tanto aquilo lá, que você tem vários caminhos para se inspirar, entendeu? Você ter um leque tão grande e você ouvir tantas músicas e você tentar aquilo várias vezes, que mesmo quando você não está inspirado, aquilo já você até pode considerar que é uma inspiração. É isso, sabe? Você entende? Eu acho que vai por aí. Então, no começo eu era muito mais inspirado, mas eu fazia muito menos música. Não é que eu era mais inspirado, não é isso. É que eu esperava a inspiração. E depois eu deixei de esperar ela. E fui fazendo muito mais música. Nesse processo fiz músicas bem ruins pra mim. E eu nem mostrei, mas eu acho que aí que tá o segredo, né? Você vai fazendo coisas que você não gosta e vai deixando de lado. Até que você faz uma que você gosta pra caramba e fala, caraca, que legal que eu testei, que legal. Qual que você gosta pra caramba? Deuses do Olimpo é uma que eu amo, gosto muito dela. Também. Um Vinho Mais Velho do que o Fim é uma que eu gosto bastante também. Feitiço de Morfeu é uma que eu gosto bastante. Tem algumas assim. Tem algumas que eu gosto muito. E o público gosta mais de qual? Eu já sei a resposta, mas o pessoal que está nos assistindo não sabe. Seu público se identifica mais com qual música? Eu não sei a resposta. Eu não sei o que você acha que é. Eu sinto que Turquesa é uma música que geralmente as pessoas gostam bastante. Forró Baiãozado é uma música que gostam bastante também. Viola Querida. E Eu Ando Por Aí, a versão outra. Mas a outra versão gostam até mais do que Eu Ando Por Aí. Mas você não entregou durante o lançamento durante o show do Silêncio Pensante. Durante o show. Eles pediram e você não pediram. entregou. Eu esqueci. Não, tudo bem, imagina. Quem sou eu para cobrar? Tô falando. Eu esqueci a letra, eu digo. Olha, isso é interessante. Então não é só o Roberto Carlos que tem esse problema. Voltando para a questão das letras, já que você mencionou, né, algumas muito interessantes. O Deuses do Olimpo, evidente, escancarada a influência da mitologia grega na composição. Isso resvala um pouquinho, quer dizer, isso vem um pouquinho do seu tempo de cardume. O cardume, né, principalmente você citou o Felipe Chacon. O Felipe é um cara que muito mergulhado nesse universo. Tem a ver com isso? Muito. Tem a ver com isso? Vem muito daí, sim, com certeza. Vem muito daí, vem muito da minha paixão também por mitologia grega, desde quando eu era pequeno.
Mas com certeza o Cardume ele evoca muito esse tipo de tema, né? E é bem bacana. Eu gosto muito, pra mim é uma das letras mais bacanas. Eu fiz essa letra com o Rafael Victorino e com certeza tem muita influência do Cardume aí. Não por acaso o sobrenome é o mesmo, tá, gente? Não liguem, não liguem. É por isso que eu conheço tão bem. Você falando ainda do Deuses do Olimpo, eu fiquei de ouvido num trecho que então recolhemos os corpos. Isso aí foi inspirado em algum filme, isso, cara? Tem uma cara de mercenários. Comando para matar, sabe assim? Não, mas eu só gosto de filme cabeça, eu não assisto esses filmes aí. Cabeças rolando. Cabeças rolando, quanto mais melhor. Mas isso daí com certeza deve ter alguma coisa por aí, mas tem muito a ver também com, que nem você disse, o atual governo, era a época de pandemia também. Sim. Então tem muito a ver com isso também. Bueno, parcerias, né? Você tem, acho que 3 faixas, né? Tem parceiros em 3. letras. 3 Isso, faixas, né? Isso. Por acaso, né? A coisa são próximos. Acabou ficando meio doméstica. Um dos seus parceiros é seu pai e o outro é seu irmão. E o outro meu primo. Sim. O seu pai você trabalhou em Um Homem Nenhum, que eu também gosto muito. Acho muito rica a letra, muito legal. Mas a gente pode decupar um pouquinho mais. E com o seu irmão, justamente, Eu Ando Por Aí. Como é que é isso, né? Eu, na minha área, eu sei de profissionais, né, de jornalistas, casais de jornalistas que não se toleram trabalhando junto, né? Tem gente que fala que santo de casa não faz milagre, né? Como é que foi pra você? Fez milagre, então? Pô, pra mim foi muito da hora, assim, foi muito legal. Não é que é fácil trabalhar junto, não é que foi muito da hora e é mil maravilhas. É porque é você conhecer o outro que é tão íntimo seu de uma outra forma, né? Por exemplo, que com meu pai, o trabalho do Homem Nenhum, ele foi mais eu cá e ele lá. Ele fez a letra e eu fiz a música, certo? E aí a gente se juntou e fez os arranjos. E foi muito legal fazer isso, foi muito legal esse processo, ele foi também na pandemia. E com meu irmão, a gente sentou junto, tomando cerveja e tal. A música, ela era uma outra versão e a gente pensou em mudar. E a gente fez Eu Ando Por Aí. A gente tem muito a mesma busca, eu e meu irmão, que tá muito ligado a essa coisa da meditação, se desprender de antigos vícios e se desprender de antigas identidades. E a gente quis falar sobre isso, sobre esse rumo que a gente está tomando e que a gente tem certeza disso. Trabalhar com pessoas costuma ser um desafio diferente do que viver com elas, né? Do que só viver normalmente com elas. Pra mim foi muito gostoso trabalhar com os 3, com o Rafa, com o Diego e com o meu pai, com o Paulo. Foi muito gostoso. Acho que o Ando Por Aí é a mais agitada, né, do álbum. E também a mais fácil de pegar, né? Eu não chamaria de música chiclete, né? Mas, assim, eu enxergo ela caindo na boca do povo, assim. Isso é algo que te preocupa, assim? Eu vejo que as suas letras são elaboradas, né? Até complexas. Você tem essa coisa, eu preciso de algo mais cabeça, algo mais comercial? Você tem esse direcionamento? Olha, eu gosto muito de ser simples e direto muitas vezes, quando precisa, quando a coisa... quando o objetivo é muito claro, eu gosto de ser simples e direto. Quando eu quero expressar uma coisa muito clara pra mim, eu tenho que expressar isso de forma clara, ao meu ver. É assim que eu vejo. Só que eu também gosto muito de falar uma coisa através de referências e analogias. Por exemplo, Deuses do Olimpo, pra mim eu tô falando uma coisa muito clara, mas eu uso milhares de figuras e milhares de arquétipos
pra eu dizer essa coisa. E eu gosto muito dos dois jeitos, muito mesmo, assim. Então, eu sou muito eclético nesse sentido. Tem dias que eu sento e quero falar um fundo do mar, assim. Essa vista encanta os olhos, a brisa me alcança. Pô, é super simples, sabe? Só que tem dias que eu sento e quero falar de Zeus. Só que não falar só de Zeus, mas eu quero dizer sobre algo a partir da personagem de Zeus, a partir da história de Zeus, a partir do que ele representa, do arquétipo de Zeus. E eu acho super válido as duas coisas, assim, eu gosto muito de misturar as duas. Me chamou a atenção também, né? Claro, o show estava muito bom, o som estava muito legal. Valeu. Eu fui surpreendido, por exemplo, com o Homem Nenhum, porque eu não tinha ouvido ainda o sax, o solo de baixo, o baixo de solo, desculpa, falei o solo de baixo é o contrário. E, enfim, como é que você chegou até essa versão que a gente conheceu, que é a versão que está no álbum, né, certo? Que está no álbum, Aliás, esse álbum, né, essa imagem aqui. Como é que você chegou nesses arranjos? Tá. Primeiro só, você falou da capa do álbum. A capa do álbum foi foto do Theo e o Ari que fez a concepção. Então, muito obrigado, Theo França e Ari Morgão. É um prazer poder segurar um booklet, né? Eu chamo isso aqui de booklet, enfim. Nunca tinha ouvido falar. Booklet. Eu traduzi muito disso daqui para distribuidora de filmes. Antigamente, os DVDs, fitas VHS vinham com esses encartes, né? E aqui a gente tem os créditos, nós não vamos conseguir ver, mas a gente vai dar uma palhinha disso daqui depois. Desculpa. Boa. Imagina. Os arranjos. Os arranjos. Eu me formei em saxofone na Santa Marcelina, uma faculdade de música, e lá eu tocava muito jazz, né? Tinha muitos arranjos de jazz, e por um tempo eu toquei na Big Band. E na Big Band tinha uns arranjos maravilhosos, assim, de metais, que eram só os metais. E eu sinto que em Homem Nenhum eu quis evocar bastante isso, assim, eu quis trazer bastante esse lado jazzístico nesse final. E também fazia muito sentido no conceito, porque a letra ela vai tecendo um fio narrativo e no final ela é como se a pessoa fosse embora. Como não, né? A letra diz exatamente isso, aliás, agora vou embora e nunca mais voltar. Então é bem essa ideia da transmutação, da renovação e tudo mais. E eu senti que esse arranjo jazzístico ia representar bastante uma coisa mais etérea, né? E porque é isso, que nem eu disse no começo, esse álbum inteiro ele é um fio narrativo. Então Homem Nenhum, ele agora vou embora e nunca mais voltar. E aí o mesmo indivíduo ele segue para Deus do Olimpo, para Feitiço de Morfeu. É uma narrativa de um indivíduo que no caso sou eu, mas pode aplicar-se a qualquer um que se enxergar nisso também. Então é mais ou menos por aí. Olha, eu vou tentar uma coisa, eu não por acaso, eu vou deixar agora, né? A gente já arrancou as informações todas, eu acho. Tem mais alguma coisa para perguntar, mas enfim, tenho medo de tomar um strike. Boa. Porque vou executar rapidinho, né? Um pouquinho aqui do Homem Nenhum. Então, vou até dar uma pausa, porque se eu precisar cortar isso aqui numa edição, né, tá bom, a gente não vai perder a informação. Então, estou dando uma pausinha e disparo, tá? Tá bom. Sou homem nenhum que nunca foi a lugar algum. Lutei por causa alguma, eu sou só um cara comum. Sozinho contra tudo e eu nem sei contra quem é. Contra tantos na contramão, contra a maré.
Sou eu sou você, perdidos nesta multidão. Sou nada, eu sou tudo, um cara sem opinião. Sou a luz que nunca acende, iluminista apagada. Olha, foi uma palhinha. Eu vou tentar localizar o solo de baixo. Oh, meu Deus do céu. Mas tá certo também, solo de baixo. Tá? O solo do baixo, é verdade. Olha, eu achei que eu tava falando asneira. Não, tá certo. Não, tá certo. Porque ele é muito legal. Ele me remete. Eu tenho uma memória musical razoável. Não sou músico nem nada. Mas ele me remeteu a vários solos de baixo, de várias bandas, enfim. Então eu vou tentar localizar aqui, mas... Deve estar lá pelos... Quantos minutos tem essa música? Essa música tem 5:29. Deve estar entre os 3:40, por ali. 3:40? É. Peraí, vou montar um pouquinho só. Agora, né? Isso me lembrou muito Cardume. Não sei se eu vou ofender alguém. Na verdade, eu não quero ofender. Eu só lembrou como é feeling, né? A gente nunca pode casar dinheiro nisso, mas como o Cardume era uma banda com muitos instrumentos e diferentes instrumentos, essa combinação ela era muito, para mim, dançante. Muito. E isso daqui já me chamou, entendeu? Sim. É feeling, como a gente diz, puro feeling. E é teu pai no solo, né? Meu pai tocando. Meu pai tá tocando essa música inteira, no baixo. Você quer aproveitar? Vamos falar de quem deu esse suporte, né, na banda, quem gravou com você, quem fez show. Claro. Vamos falar um pouquinho disso também. Claro. Então, vamos lá, fala. Então, o baterista, a maioria das músicas quem gravou bateria e percussão foi o Bruno Nunes. O baixo, a maioria das músicas foi o Teco Costiles. Piano, teclado e sintetizador foi o Rodrigo Zanettini. Guitarra, Renato Heredia. Tive participações de violino, o Gabriel Eleutério. Violão, João Candal. Voz, Luísa Abi. Bateria, Luiz Morita. E baixo, Paulo Marcos, nessa música aí. A Luísa era também do Cardume, é isso? Era do Cardume. O Rodrigo Zanettini, o pianista, também era do Cardume. Quer dizer, é do Cardume, né? O Cardume ainda tá nativa. Vamos falar de outra... Não, tô brincando. Não, o Cardume... O Cardume ainda existe. A gente só não se vê há muito tempo, tal. A gente tá mais encostado, mas o Cardume existe. Estamos unindo forças aí e energias pra voltar com tudo. Quem sabe o próximo entrevistado não será... Não sei como eu vou botar o Cardume numa telinha. Esse difícil. Tamanho, acho que eu vou ter que ir em loco, vou ter que arrumar uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e gravar tudo isso. Bom, perdido por um, perdido por mil, certo? Eu vou tentar mais uma palhinha. Sim, entendi. Se a gente tomar strike, paciência. Vai ficar com meia hora só de entrevista, se a gente tomar strike. Não, tá ótimo. Vamos lá. Deuses do Olimpo. Ao escuro, há tantas guerras passadas, batalhamos com os deuses, nós sangramos o Olimpo, perturbamos o sono das sentinelas do inferno.
Somos restos mortais de nossas deusas eternas. Generais não fraquejam, Muito bom. ou ao menos disfarçam, e as trombetas ecoam, e então recolhemos os corpos. Por Helena partimos, em guerra em milhares de naus. Prometeu nos deu fogo, Pandora abriu portas pro caos. De Hercúleo os trabalhos, mordia o leão de Nemeia. Devoramos os nossos. Muito bom, muito bom. Eu gosto. É rica, é muito rica. Parabéns, cara, assim. Valeu. Eu sei que posso ser suspeito para falar, né, do seu trabalho, mas tem coisas, pelo menos para mim, que não conseguem ser forjadas. Se você sai cantarolando, não conheço todas as suas músicas, mas algumas eu acordo cantando. Boa, ó, que da hora ouvir isso, hein? Então que legal. Suspeito também. Mas enfim. Bruninho, querido, quer falar algo? Quer statement? Quer falar alguma coisa que eu deixei de perguntar? Vamos ver. Quer ouvir mais uma faixa? Quer escolhe uma faixa? Vamos ouvir. Se é strike 1, é strike 3. Já strike 3. Não, então, tem uma coisa que eu senti ao fazer esse álbum, que eu comecei em 2000, que nem eu te falei, eu comecei a idealizar ele em 2020 e comecei a gravar ele no meio de 2021, aí já foi 1 ano e meio. E aí eu achei que eu ia demorar 3 meses pra gravar, 4 meses no máximo. E demorei 1 ano. Eu lancei esse álbum há 6 dias, né? Tá muito recente. Então, pra mim é assim, eu olho pra trás e é muito louco, assim, pensar isso, sabe? É um trabalho realmente da minha vida inteira. Porque mesmo que eu tenha começado a idealizar isso em 2020, a minha primeira música é de quando eu tinha 19 anos. Que eu tava numa fase mais conturbada e fiz essa música. E aí, uma coisa legal que eu queria falar é que o fio narrativo desse álbum é exatamente essa pessoa confusa que se vê frente a muitos desafios, se vê quase sem motivação, sem entender muito o porquê tá ali, sem entender muito o porquê faz o que faz. E durante a caminhada vai se deparando com outros desafios que vão construindo e vão fazendo esse personagem, essa personagem que no caso sou eu, olhar para as coisas de outra forma e começar a ganhar e edificar muito mais confiança, segurança e ter realmente aí esse objetivo de vida. O álbum inteiro, eu gosto de explicar isso. O álbum inteiro, eu pensei nele todo para eu evocar essa sensação no ouvinte. Eu pensei no álbum como algo em que eu falasse não só na letra, mas musicalmente. Eu comecei com músicas mais tenebrosas, mais angustiantes, e conforme o álbum vai passando, as músicas vão ficando mais alegres. E, enfim, eu pensei muito nessa linha narrativa. Eu tive tempo pra pensar, né? Isso daí é inegável. Então, então foi isso. Eu gostei muito de pensar nisso, eu gostei muito de fazer isso. Foi muito trabalhoso, mas foi muito prazeroso eu abrir o Spotify e ver que minhas músicas estão ali. Muito prazeroso abrir o YouTube e ver o meu clipe ali. Realmente não tenho palavras assim para descrever. Qual é o próximo passo? Agora você tem uma fase de descanso, de monitoramento de todas as performances no YouTube, né, de vídeo, de álbum. O que faz agora? Olha, a próxima fase é conseguir fazer esse álbum chegar para o maior número de pessoas possível. Essa é a próxima fase. Como fazer isso? Difícil, uma boa pergunta. É o que eu estou tentando fazer há muito tempo.
esse é o desafio, Eu fiz a parte criativa e a parte prática de lançar esse álbum, tá feito. Agora o desafio é como no mundo contemporâneo eu fazer isso chegar no ouvido do máximo de pessoas possível. Porque antes tinha muitas coisas da editora, da gravadora, que pegava o músico e lançava através do próprio mercado da gravadora. Hoje existe uma coisa muito mais andar com os próprios pés, né? E por um lado é muito legal, porque democratiza, mas não tanto, porque você precisa conhecer outras regras do jogo, que é como andar com os próprios pés. Sim. Então, existe aí... Né? Exatamente. Esse é o caminho. Exato. Olha, que dependendo aqui da parte dos críticos, a gente vai divulgar, né? Como eu te disse, faremos uma matéria agora no portal. Esse vídeo também vai estar disponível no YouTube. Nós vamos chamar, né, o público para... inclusive, eu queria lembrar aqui, né? Você tem, né, o QR Code aqui para você acompanhar as letras, certo? Isso. Aqui, opa, pera, aqui é complicadíssimo esse espelhado aqui, pronto, tá aqui. Aqui é o teu Instagram, né? Isso. Bruno Ragnole, mas se fala Ragnole, isso. Instagram. E, bom, nós vamos divulgar o link do Spotify também para as pessoas poderem assistir ao clipe e também acompanhar as músicas. Eu queria que você falasse disso aqui. Senão, você corre o risco de ser deserdado. Não? Isso aqui, para quem não sabe, no show você recebia este encarte, né, o tal booklet, você recebia aqui dentro, personalizado, cada um de um tipo e tal. E foi uma pessoa muito especial que fez isso, né, Bruno? Foram duas pessoas muito especiais, né? A ideia do encarte foi do meu pai, na verdade. Ele trouxe essa ideia, eu tava sem tempo nenhum pra fazer, e eu falei, muito da hora, mas faz aí. E aí, tô brincando, mas aí ele fez, ficou super legal, a gente ia mandar pra uma gráfica fazer, a gente ia mandar pra uma pessoa que manja muito mais desse tipo de configuração fazer, ele pegou e fez ele mesmo, e ficou super bacana, a ideia ficou super legal, e também rendeu, muitas pessoas cantaram junto, assim, músicas que elas não conheciam, elas cantaram junto. E eu até tava de olhos fechados, eu ouvi elas cantando, eu falei, caraca, essas pessoas realmente me ouvem. Não era, só estavam lendo os encartes. E a Necessaire foi a Mônica que fez, a minha mãe. Eles fizeram, tipo, 100 necessaires e 100 encartes. E aí era uma surpresa, né? Você chegava no show e você recebia esse encarte de presente, e eu achei muito legal, assim, foi muito bacana. Tem até um pôster aqui tá, a luz tá meio ruim aqui, né? Mas tem sou eu no sax, que também é meu pai que mandou fazer, e a gente fez um plotter, sei lá, um bagulho, tipo um cartaz, assim, que meu pai também mandou fazer, a gente deixou no show, ficou super bacana, assim. Se eu puder, eu divulgo essa imagem na matéria, fica tranquilo. Boa. Quer arriscar o terceiro strike ou não? Bora lá. Qual que vai ser? Já que estamos perdidos mesmo, né? Já que estamos atolados. Deixa eu ver, ó. Coloca o fundo do mar. Deixa eu só aumentar já o volume. Vamos lá, fundo do mar, então, rolando. Essa vista encanta os olhos, a brisa me alcança. A onda se aproxima trazendo tudo, se apresenta para o mundo, depois leva tudo embora num ciclo milenar. Esse sol me esquenta o corpo, recarrega as energias. O vento se aproxima soprando mudo, e ao primeiro a saber tudo, guarda todos os segredos no fundo do mar. Essa vista encanta os olhos, a brisa me alcança. A onda se... Agora eu tava ouvindo, tem uma segunda voz, né?
Tem uma segunda voz. Eu não tinha prestado atenção nisso. Tá vendo? A gente tem que ouvir mais. Vocês também aí, aproveitem, se curtiram, compartilhem, indiquem, porque o trabalho de um metalúrgico não é uma boa. Artesão. É um artesão, é um trabalhador ali. Foi-se o primor do artesão. Exatamente, o cara tá ali Obrigado. fazendo tudo, percorrendo todos os caminhos para divulgar o trabalho, que é extremamente competente, Que isso. muito bacana. E é isso, parabéns, Bruno. Espero que a gente se encontre novamente para falar do seu próximo trabalho e também do seu próximo trabalho. E aí, quem sabe você até lança uma mídia física, né? E aí Não, com certeza. É brincadeira, o mundo não dá volta. Apesar do que alguns dizem, o mundo não anda para trás. Verdade. Tem gente que tenta, mas não rola. Tá bom, querido? Beleza. Obrigado pelo seu tempo, uma boa noite, até a próxima. Eu vou encerrar a gravação. Gente, curtam, divirtam-se, emitam comentários ou diretamente para o Bruno, @Bruno Ragnole, comenta como no crédito aqui, ou se não, procura as informações lá no cricriticos.com. Beleza? Tchau, até a próxima. Valeu, gente. Valeu, Rogério. Valeu, Cricríticos. Valeu, Brunão. Tchau, tchau.